Shalom, shalom, povo de Deus. Este é mais um momento Adonai no meu e no seu lar. Hoje nós estaremos aí fazendo uma oração em favor dos enfermos, dos doentes, dos desenganados pela medicina. Em favor daqueles que estão aí enfrentando um câncer, uma doença incurável. Em favor daqueles que já não têm esperança nas mãos dos homens, mas há um Deus fiel, que opera no invisível e age fazendo o impossível. Aleluias, oremos em o nome do Senhor. Todo-poderoso, soberano, maravilhoso e digno Deus. Neste momento nós invocamos o teu nome altíssimo. Sabemos que tu és Deus e não há outro além de ti. Tu és o maravilhoso, o excelso, o santo, o digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Tu és a rocha inabalável, a quem socorrem-se todos os homens. Estamos aqui, ó Deus querido, santo e amado, para buscar a face do Deus Altíssimo, a face daquele que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A este nome, que é sobre todo nome, nós recorremos e invocamos, porque sabemos que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra rocha que eu conheça. Como disse Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, neste momento, eu quero unir a minha fé com a fé do meu irmão, na certeza de que o céu vai trabalhar em nosso favor, que tu não deves, ó Deus, nada a ninguém. Convido as hostes do céu, os poderes de Deus, os dominadores do céu, o Espírito Santo, com as suas miríades de anjos, Senhor, a trabalhar e a trazer respostas, Senhor, às nossas orações. Que o Altíssimo, aquele que habita nas mais altas alturas, possa se inclinar com a tua santa misericórdia pelas nossas vidas neste dia. Que o céu se abre, que os anjos de Deus desçam. Senhor, que haja um movimento aí, Senhor, em favor daqueles pelos quais eu intercedo nesse dia, no nome de Jesus, na ação poderosa e eficaz do Espírito Santo de Deus. Tu és maravilhoso e excelso. Fora de ti, Senhor, não há salvação. E fora de ti, ó Deus, não há cura. Fora de ti não há libertação. Mas Cristo, quando foi elevado às alturas, levou cativo o nosso cativeiro. E vindo à terra deu dons aos homens. E um desses dons é, Senhor, de colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Senhor, está escrito que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades carregou sobre si, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados. Senhor, Jesus manifestou ao mundo para morrer em favor de nós pecadores. Senhor, mas ele quando morreu, quando ele disse, está consumado, o véu foi rasgado de alto a baixo e aquilo que nos separava não separa mais. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça, livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus El Shaddai, Elohim, ao Deus Rafá, aquele que sara feridas e que cura enfermidades. E eu oro, Senhor, neste momento, unindo a minha fé com a fé dos meus irmãos, porque a fé é o firme fundamento daquilo que, Senhor, esperamos, Pai. Oh, Deus querido, e daquilo que não vemos. Ora, sem fé é impossível agradar o Senhor, mas os nossos corações estão cheios de fé naquele que é vivo e que está em pé à direita de Deus, Senhor, e a nossa fé é inabalável no doce Espírito Santo. Sabemos, ó Deus, que nos dias do teu Filho amado aqui na terra, no seu ministério, Deus, ele curou os enfermos, ele operou milagres,
Ele libertou cativos, cegos enxergaram, surdos ouviram, coxos andaram, mortos foram ressuscitados. E o Senhor anunciou-lhes o reino dos céus e disse que o reino dos céus era chegado sobre vós. Deus, que nesta manhã tu possas visitar cada lar deste país, no Oriente, Senhor, também, Senhor, na Ásia, na Europa e na Oceania, no Ocidente, Deus, e Brasil, as 5 regiões, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste deste país. Aonde estiver uma família orando, uma vida orando e intercedendo pela cura do seu ente querido, ou aquele que está orando, Senhor, por si mesmo, que, Senhor, o homem das mãos furadas possa passar por aqui e possa passar por ali, que o homem das mãos furadas possa passar, Senhor, em todas as 5 regiões do país, Senhor, e nos 5 continentes da terra, trazendo cura, salvação, libertação, Deus, debaixo das tuas asas, que todo espírito, Senhor, causador das 39 enfermidades e das suas ramificações, espíritos, ó Deus, que escravizam aí, por intermédio, Senhor, do câncer, Pai, Senhor, Senhor, das doenças, Pai, do coração, das doenças do intestino, do estômago, do esôfago, dos rins, do fígado, do pâncreas, do útero, Senhor, do ovário, Senhor, as doenças, Pai, dos ossos, dos nervos, dos músculos, Senhor, as doenças cerebrais, Senhor, as doenças, ó Deus, Senhor, de ordem psicossomáticas e de ordem física. Senhor, está escrito que Jesus levou, Senhor, cativo o cativeiro. Senhor, hoje nós temos livre acesso àquele que pode nos curar, aquele que pode nos sarar, aquele que pode nos salvar. Senhor, está escrito, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ou seja, o meu povo perece porque está em trevas. Mas nós não estamos em trevas. Nós estamos debaixo do domínio e da luz de Cristo, porque ele nos transportou do império das trevas para o Filho do reino do seu amor. E neste amor, nós encontramos a libertação, Senhor, das nossas vidas e a cura, Senhor, das nossas enfermidades. Senhor, em nome de Jesus, que o doce Espírito Santo possa visitar os quartos, Senhor, Deus, as salas, Senhor, Deus querido, as emergências, as enfermarias, as UTIs, Pai, em nome de Jesus, salas vermelhas, Deus, que o Senhor possa visitar neste momento, aqueles que estão enfermos dos seus lares, aqueles que estão padecendo de alguma dor, aqueles, ó Deus, que estão sem condições de comprar, Senhor, o seu remédio, ou de fazer o seu tratamento, aqueles, Pai, que dependem, ó Deus, da rede pública, aqueles que aguardam por uma cirurgia, Senhor, Deus querido, aí, Senhor, nos órgãos públicos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, alcance esse povo com a tua misericórdia, assim como tu alcançaste aquele paralítico que sofria há 38 anos, ali, Senhor, naquele tanque chamado Betesda. E assim, Senhor, como o Senhor entrou na casa, Senhor, de Jairo, para curar a sua filha. E assim, ó Deus, como o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia nas mãos dos homens, sem encontrar, Senhor, resposta. Mas quando ela ouviu falar de ti e foi ao encontro de ti, Senhor, tocando ela na orla do teu manto, ela foi curada, ela recebeu virtude. E eu, em nome de Jesus, quero declarar a virtude do Espírito de Deus para a vida do seu povo. Eu, em nome de Jesus, quero declarar a libertação, Senhor, a cura das enfermidades, o livramento, Senhor. Senhor, opera no invisível e faça, ó Deus, o impossível na vida do teu povo. Aquele que está, Senhor, padecendo por causa de um câncer, Senhor, que muitas vezes já está em metástase, que já está se espalhando pelo seu corpo.
Senhor, eu creio, Senhor, no Deus que faz aquilo que a tua palavra diz. O possível ficou para os homens, mas o impossível para Deus. Que o Deus do impossível possa fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Quanto a nós, aquilo que nos resta é crer pelos olhos da fé e é usar, Senhor, da autoridade que já nos foi dada, mediante Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, e nos deu o teu Espírito, que diz na tua palavra, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor já nos deu poder e autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e sobre todo o poder das trevas, que todo o poder das trevas, que toda doença, Senhor, que está escravizando o teu povo, que toda enfermidade que está assolando o corpo do teu povo, que todo espírito que age, Deus, Senhor, venha cair por terra. Há uma casta, Senhor, de espíritos que causam, Senhor, enfermidades no corpo do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que a medicina não é capaz de fazer, que aquilo que a medicina não é capaz de curar, que o Deus Todo-Poderoso Rafá passe por aqui, por ali e acolá. Senhor, o Senhor sabe, aqueles que estarão orando hoje, aqueles que estarão orando, Senhor, ao longo dos dias, dos meses, Pai, dos anos. Eu creio, Senhor, que Tu és o Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Tu és um Deus que é Espírito e age em Espírito. Que o Espírito de Deus possa passar, Deus, em cada lar. Essa mãe, Senhor, que ora pelo seu filho, Deus, que está padecendo, Deus, em um leito de enfermidade, desenganado pela medicina, Senhor, ligado em aparelhos, Senhor, oh Deus, esse filho que não consegue respirar pelos seus próprios pulmões, Deus. Essa criança, Senhor, que já fez uma cirurgia de coração, mas ainda assim, Deus, Senhor, carece de passar por outras cirurgias. Deus, que o teu sangue, que o nome de Jesus, que a ação poderosa do Espírito Santo de Deus toque o corpo dessa criancinha, Deus, que está ali no norte deste país, Pai. Em nome de Jesus, e que essa criança seja curada hoje. E que essa criança, Deus, levante-se do seu leito, Senhor, de enfermidade. Jesus, passe ali, pelo estado chamado Rio de Janeiro. E essa mulher, Senhor, cancerosa, em cima dessa cama, que muitas vezes se sente abandonada pelos seus próprios entes queridos, Senhor, e que muitas vezes não tem tido força de se levantar do leito para cuidar de si mesma ou dos afazeres da sua casa. Que nesta manhã o Espírito de Deus passe nesse lar e toque, Senhor, o corpo dessa mulher e que ela seja curada por aquilo, Senhor, que os médicos a desenganaram, Pai. Essa, Deus, enfermidade que está alojada no útero dessa mulher, nesse estado chamado Rio de Janeiro, no Brasil, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Deus, oh Senhor, na força e no poder do Teu Espírito Santo, por esse filho que foi baleado, por esse esposo, Senhor, que foi esfaqueado, por esse filho, Senhor, que sofreu um acidente de moto, Senhor, e está aí, ó Deus, segundo os médicos, correndo risco, Deus, de amputar a sua perna. E esse filho, Senhor, ele se encontra no estado chamado Ceará, Senhor, Brasil. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, ele está, Deus, no estado, Senhor, na cidade, Senhor, do Ceará, Deus, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor possa, pela tua misericórdia, tocar nos ossos, nas juntas, Senhor, do corpo desse jovem, tocar nos nervos, nos tendões, Senhor, na pele, Senhor, em nome de Jesus, e que ainda hoje ele receba, Senhor, a vitória por meio do Teu Espírito Santo, onde Deus está operando e fazendo, no impossível, Senhor, fazendo o impossível, agindo no invisível, desfazendo, Senhor, o plano de Satanás, que foi pago para destruir a vida desse jovem. Senhor, o plano de Satanás que foi pago para trazer morte e sofrimento para a vida desse jovem, Deus, através, Senhor, de uma obra de feitiçaria, de macumbaria, de encantamento. Sejam destruídas as obras do diabo, seja, Senhor, arrancado tudo que foi enterrado
contra a vida desse jovem. E que no nome de Jesus, ele receba a vitória, Pai. Pela força, Senhor, do teu poder. Na ação, Senhor, e na pessoa do teu Espírito Santo. Que os santos anjos de Deus vão, Senhor, a este lugar em que esse jovem se encontra, Deus. Ele está, Deus, em um leito de hospital, aguardando por uma cirurgia, Deus, correndo o risco de perder a sua perna. Mas essa oração vai chegar até essa mãe, e essa obra de Satanás será desfeita para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Ainda que ele passe, Deus, pelas mãos dos médicos, ele não vai amputar essa perna, porque assim o céu determinou, e assim o Senhor o disse. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelas crianças, Deus, que estão aí enfermas, Pai, com toda, Senhor, oh Deus, toda sorte de enfermidades, Pai, malignas ou benignas. Eu oro pelos jovens, pelos adolescentes, por esse homem, por essa mulher, que está, Senhor, enfrentando uma dor, uma enfermidade, um problema intestinal, um problema, Senhor, oh Deus, de ordem, oh Deus querido, psicossomática, de ordem, Senhor, cardíaca, de ordem, Senhor, de saúde mental, Senhor, de ordem, Senhor, do cérebro, Senhor, das doenças, Senhor, que agem, Pai, do pescoço para cima, Senhor, de ordem que age, Deus, na doença dos ossos, Senhor, essa mulher que sofre, Senhor, de osteoporose, Deus, essa que sofre, ó Deus querido santo, de doenças degenerativas dos ossos. Senhor, Deus querido, pelo poder e pela ação do teu Espírito, visite esses pés, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toca nesses pés que estão enfermos, Pai. Em nome de Jesus, pela força do seu poder. Toca nesse ouvido, Senhor, nessa garganta, nessa tireoide. Toca, Espírito Santo de Deus, nesses olhos. Senhor, em nome de Jesus, toca. Toca, 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 Espírito Santo. Em nome de Jesus, pela força do seu poder, Espírito Santo. Age, age, Espírito Santo. Age, Espírito do Deus vivo. Aonde eu não posso agir, aonde, Senhor, eu não posso fazer, é o teu Espírito. Eu não posso nada. Eu não tenho nada de mim mesma. Mas existe um Deus poderoso que habita nas mais altas alturas, a quem os apóstolos oravam. Aquele que livrou seu apóstolo Paulo, quando foi picado por aquela serpente, Deus, ali na ilha chamada Malta. Deus, em nome de Jesus, esse mesmo Deus que usou Pedro para dizer àquele coxo: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo espírito de morte, de sofrimento, de destruição, todo espírito, Pai, que está oprimindo o teu povo, que está, Senhor, causando dano na vida do seu povo, trazendo prejuízos financeiros, trazendo prejuízos emocionais, que esses espíritos caiam por terra, pelo poder e pela ação do Deus do céu. Onde estiver, Senhor, um canceroso, que ele seja tocado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Onde estiver um enfermo, que ele seja visitado pelo Deus Rafá, pelo Espírito Santo de Deus, que o óleo santo da unção do Espírito de vida passe sobre ele, e que toda unção, Senhor, que quebra o jugo, Pai, Senhor, que todo jugo seja quebrado, pela força do teu poder, pela força do teu Espírito, que essas vidas recebam paz, recebam alegria, recebam, Senhor, virtudes do teu Espírito, recebam, Senhor, libertação, recebam, Senhor, um renovo, Deus. Receba, Deus, uma visitação, Senhor, do céu. E que o nome de Jesus venha ser glorificado para a glória do Deus Pai. Amém, igreja? Está escrito aqui na palavra do Senhor: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados. Amém, queridos? Receba essa palavra e creia nela. O profeta Isaías profetizou há quase 1000 anos, antes de que Cristo viesse, para cumprir cabalmente o seu ministério sobre a terra, o seu chamado, para morrer em nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia.
Jesus, quando ressuscita, ele tem um encontro com os seus discípulos e os comissiona. E ele vai dizer aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Igreja, Jesus não mudou. O poder do Deus Altíssimo ainda está aí disponível a todos os homens. Muitas vezes nós estamos perecendo e padecendo por falta de conhecimento e de vida com Deus. Mas Jesus, ele é vida. E no lar que ele entra, no local que ele entra, seja um hospital, um leito de enfermaria, uma UTI, uma emergência, uma sala vermelha, seja na vida daquele que está orando aí enquanto está no trânsito, dirigindo o seu carro, seja na vida daquele que está na sua casa, na sua cama, seja na vida daquele que está aí orando, né, durante o seu trabalho, ou na vida daquele que está aí fazendo os seus afazeres domésticos, o Senhor, ele ainda opera. Deus, ele é um Deus invisível que opera no impossível e o poder dele está aí. O Deus Adonai é Senhor e o poder dele emana. Está escrito, igreja, que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo e a terra clama pela manifestação dos filhos do Altíssimo. Que a manifestação de Deus se manifeste na vida daquele que é filho, daquele que é filha, e na vida daquele que não conhece ao Senhor Jesus. O Senhor tem poder de manifestar, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Que o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa se revelar a você, na pessoa do Espírito Santo, que você possa crer que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você receba a vida eterna em Cristo Jesus, que seja por ele batizado, que receba o seu Espírito, que seja curado e sarado. E se necessário for, que você passe pelas mãos dos médicos, porque Lucas era um discípulo, mas ele também era médico. Há enfermidades que são para as mãos dos homens, mas há enfermidades que são para a glória de Deus. Essas que são de ordem das doenças espirituais ou das doenças psicossomáticas. Então, igreja, eu quero profetizar que as doenças que são da ordem dos médicos, ainda que os médicos não consigam trazer solução, o Espírito do Deus vivo vai trazer. E as doenças que são da ordem de Deus, as pessoas serão curadas, alcançadas, saradas, restituídas no Senhor e na força do seu poder. Receba vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Fiquem todos com Deus, na certeza de que o Senhor é Deus. Eu ainda estarei orando pelos enfermos por mais alguns dias. Então, se você quiser continuar orando comigo e crendo na cura da enfermidade que está assolando o seu corpo ou o corpo do seu ente querido, que você possa entrar neste canal e com certeza você vai encontrar intercessões feitas que serão feitas em favor dos enfermos. Amém?